Há um tipo de inquietação que mora no fundo do peito. Ela não grita, não quebra nada por fora, mas corrói por dentro. É a sensação de nunca estar à altura, de se olhar no espelho e pensar: por que eu sempre travo quando mais preciso de firmeza? Confundir silêncio com paz, quando na verdade é medo, e engolir palavras só para manter a aparência de calma. Mesmo que o coração esteja em guerra, a verdade é que ninguém nasce pronto. Ninguém acorda um dia plenamente confiante e sereno como uma rocha em meio à tempestade. Isso não vem com o tempo, vem com escolha, vem com prática, e antes disso, vem com dor. Porque se tornar calmo de verdade não é deixar de sentir, é aprender a não ser arrastado. E isso exige confrontar tudo aquilo que você mais evitou até hoje. Neste vídeo, vamos atravessar 6 verdades difíceis e talvez desconfortáveis sobre o que realmente forma uma alma confiante e serena. E aqui difícil não significa impossível, significa apenas verdadeiro demais para ser agradável. Mas se você sente que já cansou de fingir firmeza, se sente que quer parar de depender do olhar dos outros para se sentir inteiro, então talvez esse vídeo seja para você. Marco Aurélio escreveu: a alma se fortalece ao suportar o que preferiria evitar. É com essa frase que eu te convido a seguir comigo. Não com pressa, nem com medo, mas com disposição para olhar no espelho com novos olhos. Porque confiança de verdade nasce no lugar onde você quase desistiu de si. 1. Confiança se constrói no desconforto, não no desejo. Confiança não é uma luz que acende de repente. É mais parecida com uma brasa que se mantém acesa apesar do vento, apesar da chuva. Ela nasce quando você decide se mover mesmo sentindo medo. Quando você escolhe agir mesmo sabendo que talvez vá falhar. A ideia de que algumas pessoas simplesmente são confiantes é um mito confortável que a gente conta para não precisar enfrentar nosso próprio desconforto. Porque é mais fácil acreditar que não nasci assim do que se comprometer com a prática diária de se colocar em situações difíceis e permanecer inteiro. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E reagir com confiança não é reagir com certeza, é reagir com presença. É dizer: sim, estou tremendo, e mesmo assim eu vou. Toda vez que você fala o que pensa com respeito, mesmo com a voz fraca. Toda vez que você se expõe a algo novo, mesmo com o estômago revirando. Toda vez que você termina o dia cansado, mas com a consciência de que não se traiu, ali você está treinando confiança. Mas talvez a parte mais difícil seja perceber que o desconforto não é o inimigo. Ele é o mestre. É no desconforto que você descobre o que é capaz de suportar, de fazer, de transformar. E quanto mais você se permite atravessar o desconforto sem fugir, mais seu corpo começa a entender: eu aguento. E é nesse lugar, entre o medo e a ação, que nasce o tipo mais raro de confiança. Aquela que não precisa provar nada para ninguém, apenas permanece, respire e leve isso com você. 2. Comparar-se é desprezar sua própria jornada. Existe uma dor silenciosa que poucos confessam, a de se sentir insuficiente toda vez que alguém ao redor parece estar melhor. É um veneno invisível, pingado em cada deslizar de tela. Você não percebe de onde vem, mas de repente, sua própria vida parece pequena. Suas vitórias perdem brilho, seu ritmo parece lento e você começa a acreditar que está atrasado, sem nem saber para onde está indo. O problema de se comparar é que você vê o palco do outro, mas ignora os bastidores. Vê o corpo, não a insônia. Vê o sucesso, não as recaídas. Vê a viagem, não o vazio que ela tenta disfarçar. E quanto mais você alimenta essa comparação, mais você se afasta da única referência que realmente importa: você mesmo.
Marco Aurélio escreveu: se você se desespera porque alguém supera você em riqueza, em beleza ou em fama, reflita. O que há de errado em você cultivar sua própria natureza, em vez de desejar o que é externo e transitório? Cada vez que você se compara, você se abandona. Você desvia os olhos da sua estrada para olhar a do outro, e enquanto isso, tropeça. Não porque é incapaz, mas porque esqueceu que seu passo tem um tempo próprio, que sua flor tem um tempo para abrir, que seu silêncio pode ser fértil, mesmo quando parece estéril. A comparação rouba sua presença, rouba sua paz, e mais do que tudo, rouba sua coragem de ser quem você é, com todas as imperfeições, hesitações e inícios lentos. Porque é justamente ali, na autenticidade imperfeita, que mora a verdadeira calma, a que não precisa competir, a que não precisa vencer, apenas seguir, um passo de cada vez. Reflita sobre isso, sem pressa. 3. Quem te suga, te sabota. Elimine o que enfraquece. Nem todo vínculo é abrigo. Às vezes, o que parece afeto é prisão. O que parece cuidado é controle disfarçado. E o que você chama de amizade é apenas uma via de mão única onde você doa, escuta, aguenta, mas nunca recebe. Há pessoas que não gritam, não batem portas, mas drenam sua energia só com a presença. Te diminuem com olhares, com ironias sutis, com silêncio frio. E o mais doloroso, muitas vezes, você continua ali, por lealdade, por culpa, por medo da solidão. Mas manter por perto quem te enfraquece é como tentar florescer em solo envenenado. Não importa o quanto você se esforce, algo dentro de você vai murchar. Epicteto dizia: a companhia que você mantém molda o seu caráter mais do que você imagina. Evite os que te corrompem, pois seu veneno é silencioso. Isso não é sobre cortar laços com raiva, é sobre escolher a paz. E a paz às vezes exige ausência. Não se trata de esperar que o outro mude. Trata-se de mudar a direção do seu próprio passo. Colocar limites claros. Silenciar respostas que sempre terminam em mágoa. Escolher o afastamento, não como punição, mas como proteção. E entender que se afastar também é forma de amor. Por si mesmo. É difícil, principalmente quando o vínculo vem de longe. Quando tem história, tem sangue, tem memória, mas ainda assim é necessário. Porque ninguém floresce cercado de espinhos que se fingem de abraço. E não há nada mais estoico, mais profundamente sereno do que aprender a cuidar do próprio espaço, mesmo que isso signifique deixar alguns lugares vazios. Permita-se sentir isso por um momento. 4. Sua voz também merece espaço, mesmo que tremendo. Há quem tenha aprendido cedo demais que calar era mais seguro do que falar, que era melhor sorrir do que confrontar, que discordar era ser ingrato. E com o tempo, essa proteção virou hábito. A pessoa se tornou boa em agradar, boa em ceder, boa em evitar conflito. Mas por dentro, um nó, uma raiva abafada, um cansaço de sempre engolir a própria verdade em nome da harmonia dos outros. Só que existe um preço por silenciar demais. Você começa a desaparecer dentro de si. E quando isso acontece, a calma que você transmite não é serenidade, é repressão. A verdadeira confiança nasce quando sua voz deixa de ser um pedido de permissão e passa a ser expressão de presença, mesmo que fraca, mesmo que trêmula, mesmo que erre às vezes. Falar é se autorizar a existir. Sêneca escreveu: não é livre aquele que teme dizer o que pensa. Essa liberdade não é agressiva, não precisa gritar, nem impor, mas é firme. É o tipo de fala que vem de dentro, que não busca aprovação, busca verdade. E quando você se posiciona com respeito, mesmo contrariando, mesmo desagradando, você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo. Eu me respeito o suficiente para não me abandonar. Claro que haverá desconforto. Nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai entender, mas você vai se sentir inteiro,
porque há uma paz que só existe quando sua voz encontra espaço. E é nessa paz que a verdadeira calma se instala, aquela que não teme o conflito, mas também não o provoca. Apenas permanece fiel ao que é. Respire fundo e leve isso com você. 5. Fracassar é o preço da verdadeira confiança. Existe um tipo de coragem que não brilha, que não aparece nas redes, que não é celebrada com aplausos. É a coragem de fracassar, de tentar algo novo e não dar certo, de insistir numa mudança e escorregar, de desejar profundamente ser melhor e, mesmo assim, errar. É doloroso, fere o orgulho, mexe com tudo que você gostaria de mostrar ao mundo, mas também é nesse lugar, nu de vaidades, que nasce a confiança que não depende de vitória, mas de integridade. Marco Aurélio dizia: a arte de viver se assemelha mais à luta do que à dança, pois é preciso manter-se firme, mesmo sob golpes inesperados. E todo fracasso é um desses golpes. Não os que machucam só por fora, mas os que desorganizam por dentro. A diferença é como você se levanta. Quem se levanta aprendendo, cresce. Quem se levanta fingindo que não caiu, repete. A dor do fracasso só se torna destrutiva quando você faz dela uma sentença. Eu errei, então eu sou um erro. Mas a filosofia estoica não vê o erro como fim, e sim como parte. Parte do processo de fortalecimento da alma, parte do treinamento da mente, parte da alquimia que transforma experiências em sabedoria. E confiança não é sobre estar sempre certo, é sobre ser capaz de continuar, mesmo depois de ter estado errado. Aquele que nunca falha, nunca se expôs, nunca ousou, nunca arriscou ser ridículo para se tornar real. Então, da próxima vez que falhar, lembre-se, você não está regredindo, está moldando uma estrutura interna que não balança com qualquer vento. E isso, ninguém pode tirar de você. Sinta isso com calma. Deixe que essa ideia se assente em você. 6. Esteja com quem rega, não com quem seca. Nenhuma alma floresce sozinha. Por mais forte que você seja, por mais centrado que tente se manter, existe algo nos vínculos que teceram sua história que molda, diariamente, a sua visão de si. E se você convive com pessoas que diminuem seus sonhos, ignoram suas conquistas ou zombam do seu processo, aos poucos você começa a duvidar da própria força, começa a se sabotar sem perceber, começa a aceitar menos do que merece. O estoicismo não defende o isolamento, ele defende a lucidez. A clareza de escolher com quem você compartilha seu tempo, sua energia, sua intimidade. Sêneca alertava: evite aqueles que tornam difícil a sua melhora, pois o que parece companheirismo, muitas vezes é apenas prisão disfarçada. Estar com quem rega significa conviver com quem celebra seu crescimento, mesmo que seja pequeno, com quem te olha nos olhos quando você fala de um plano e não desvia o assunto com ironia, com quem, mesmo discordando, respeita seu processo. Não se trata de criar um filtro rígido, mas de perceber com honestidade quem vibra com sua luz e quem só aparece nos seus apagões. Porque pessoas que te elevam não são aquelas que te bajulam, são as que te lembram quem você é, mesmo quando você esquece. São as que te desafiam sem te esmagar, que te ouvem sem te julgar, que te acolhem sem te moldar. E ao se cercar dessas presenças, algo dentro de você muda. Você começa a caminhar com mais firmeza, falar com mais clareza, escolher com mais consciência. Porque confiança não se constrói apenas dentro, ela também é alimentada por fora, por ambientes que não te adoecem, por relações que não te anulam. Leve essa imagem com você, como uma raiz que se fortalece quando encontra solo fértil. Calma verdadeira não é ausência de caos, é a arte de permanecer inteiro no meio dele. Confiança real não é ausência de medo, é a decisão de não recuar, mesmo tremendo.
E o que une essas duas forças, a serenidade e a firmeza, não é talento, nem dom, nem sorte. É escolha, escolha diária, escolha silenciosa, escolha muitas vezes dolorosa. Você vai precisar atravessar o desconforto, vai ter que calar comparações cruéis, vai precisar se afastar de quem não te vê, de quem só sabe sugar. Vai precisar usar a voz, mesmo quando ela falhar. Vai cair, vai errar, vai se decepcionar, mas se continuar, vai florescer. Porque a alma se fortalece onde há presença, onde há verdade, onde há coragem de permanecer, mesmo quando seria mais fácil fugir. A filosofia estoica nunca prometeu conforto. Ela oferece algo mais profundo: integridade. A serenidade de quem vive em alinhamento com seus princípios, mesmo que isso custe aplausos. A força de quem não depende das marés externas para seguir seu próprio passo. E a confiança de quem aprendeu a ser lar para si mesmo. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe com quem também carrega batalhas silenciosas. Curta, se inscreva e permita que a filosofia estoica transforme sua dor em direção. Sua raiva em discernimento, sua ansiedade em presença, porque no fim, tudo aquilo que te fere pode também te moldar, se você permitir.